Olá, tudo bem com você? Meu nome é Edson Faria, eu sou coordenador geral do Núcleo de Convivência Menino Jesus e, com a sua licença, eu vou conduzir o momento social de hoje. Após as contribuições da doutora Nilva Marcandali, na nossa última edição, essas contribuições elas abriram muito a nossa visão para a problemática do relacionamento familiar em tempos de pandemia. E, por essa razão, nós a convidamos hoje novamente para aprofundar um pouco mais esse tema. Então, doutora Nilva, seja muito bem-vinda a esse nosso bate-papo. Obrigada, Edson. Obrigada pelo convite. É um prazer. Tá bom. Doutora Nilva, indo já direto ao ponto, em todos os meios ligados à educação, assistência social, nos nossos relacionamentos pessoais, a gente escuta assim com muita frequência que vários pais já não sabem mais o que fazer com as crianças dentro de casa. É atividade de escola, é trabalho que eles têm, os próprios pais que estão em home office e as crianças que tomam o tempo deles. Mas a gente não escuta ninguém perguntar sobre as crianças. Como está sendo para as crianças este momento, né? E a gente entende que com essas atividades remotas, online, que eles têm que fazer de escola e tudo mais, há uma sobrecarga para toda a família, né? Então, o que acontece? Por essa razão, a gente pergunta, a senhora tem ouvido, tem tido reclamações nesse sentido? Alguém tem procurado nos seus serviços por essas questões? Sim, você está certo. É importante realmente entrar nesse assunto, porque muito se fala mesmo dos pais, home office, da dificuldade que eles estão tendo com essa temática, ainda mais porque, né, eu fui formada em magistério, aquele antigo lá da minha época, então eu já fui professora antes de ser psicóloga. E uma coisa que eu venho dito para esses pais e mães, avós que estão acompanhando as crianças, é que ensinar não é assim fácil, né? É preciso realmente uma habilidade, como dizíamos e ainda continuamos dizendo, que é um dom, né? O magistério é um dom, e não é fácil para um pai e para uma mãe ajudar essas crianças nesse momento de aula, de didática, né? É difícil. E para as crianças, então, eu tenho escutado de colegas psiquiatras, psicólogos, a demanda crescente de crianças com depressão e com ansiedade devido a esse momento, né? Devido a esse momento da pandemia, não só pelo estar num núcleo familiar conflitante, mas também porque elas estão isoladas do social delas, né? Elas estão isoladas dos amiguinhos, elas não têm aquele contato da diversão, do lúdico, da alegria, Sim. correr na hora do intervalo, correr na atividade física, né? Ou brincar. Então, elas perderam também esse espaço do brincar. E aumentou muito. Eu não atendo crianças mais, já atendi crianças, não atendo mais, mas eu ouço dos colegas, inclusive dos meus pacientes, mães, pais, dos filhos apresentarem sinais de ansiedade, irritabilidade, agitação, maior agitação ainda, e tristeza, apatia, né? A criança Sim. que já ficava muito no meio tecnológico, computador, celular, hoje em dia, então, ela passa a maior parte do tempo, inclusive na hora do estudo, nesse meio virtual, e isso tem danificado a saúde mental da criança, sim. Importante você ter falado sobre isso. Agora, tem uma questão que é meio que uma máxima, tá? Que toda criança, ela idealiza pai e mãe, né? Então, a minha mãe é a mãe mais linda do mundo, é a que faz as coisas mais gostosas do mundo, o meu pai é o homem mais forte e mais inteligente do mundo. Isso é um mito ou é uma verdade? As crianças fazem mesmo isso ou já passou essa época?
Sim, sim, é uma verdade. Isso continua acontecendo com as crianças. Elas fazem esse comparativo sempre, elas competem, inclusive, entre isso, entre elas, né? Qual é a mãe que cozinha melhor, a mais legal, a mais divertida, a mais nova, a mais bonita, elas competem entre elas. Mas isso é até um mito que nós, psicólogas, que tratamos de adultos hoje, né? E eu que com essa experiência que eu tenho de adultos, né, dentro de um padrão comportamental, adultos que carregam esses padrões comportamentais aprendidos ali na infância e regras e crenças disfuncionais aprendidas na infância, é uma briga, viu? É uma briga ainda do adulto tirar da cabeça do adulto, não importa a idade, 40, 50, 60 anos, esse ídolo, essa imagem quase santificada dessa mãe, desse pai impecável. É muito difícil tirar até da cabeça do adulto essa imagem. Que bom que a senhora falou isso, porque a preocupação que a gente tem conversado bastante aqui, a gente tem discutido bastante aqui no núcleo, que é exatamente em relação a isso. As crianças, adolescentes, né, eles já estão há 13 meses em imersão familiar. E nesses 13 meses, cada um aprendeu a ver o seu pai e a sua mãe como ele de fato é. E nem sempre é aquele estereótipo que ele havia construído, aquela coisa perfeita que ele idealizou. Né? Como é que isso? Porque a senhora disse que os pais e as mães procuram a senhora para isso. Né? E eu imagino que aqueles que de fato, porque a gente sabe, tem histórias de pais que estão se dando super bem nesse momento, estão tendo condições de administrar legal as atividades das crianças, contribuir na atividade escolar, mas outros, e talvez a maioria, até pela sua própria formação, já não tem essa condição. Então, como é que fica para essas crianças, de repente, descobrirem que os seus pais não eram aquilo tudo, que no momento que elas estão precisando de um apoio, daquela inteligência que eles julgavam ter e tudo mais, esses pais não estão. Como é que isso está atuando na cabeça das crianças e de que forma os pais devem também olhar para dentro de si, verificar isso e talvez mudar suas posturas em casa? Na participação anterior, né, que eu fiz para vocês sobre os modelos de comportamento que esses pais passam para os filhos e que esse aprendizado através do modelo é o que mais fixa na nossa mente, é o que mais fica no nosso comportamento. Isso que você falou, sim, é uma situação atual, porém, nem sempre a criança consegue ter essa percepção consciente que você está me dizendo, né? A criança, ela tem, segundo a psicanálise, defende que ela vive num mundo mágico, ela tem esse mundo mágico dentro da cabeça. Dentro do ponto de vista cognitivo, da evolução cognitiva desse aprendizado, a criança nasce com um egocentrismo mais acentuado, que é um sistema de defesa que ela tem. Então, a criança é egocêntrica. E até Piaget mesmo, dentro dos estudos de Piaget, que acredito que com essa nova geração, esses estudos deverão ser revistos, se já não foram, se estudos atualizados em relação a isso, mas o processo de aprendizagem de uma criança cognitivo, ele precisa de passos, ele tem passos. Então, a criança precisa dessa base de aprendizado para conseguir chegar aos outros níveis. Pelo que eu percebo, né, esses níveis de idade dentro do ensinamento do Piaget devem ter diminuído. As crianças estão aprendendo muito mais rápido coisas que elas demoravam antes para aprender, em termos de percepção de mundo, em termos de comportamento emocional, de visão emocional. Porque a parte emocional, a parte simbólica, a parte onde você faz ligações entre conteúdos, onde a sua cabeça consegue pegar um aprendizado, juntar com o outro, isso num processo de aprendizado infantil demoraria para acontecer. Então, a criança se manteria aí no seu pensamento mágico, no seu egocentrismo, pelo menos até uns 10 anos de idade. Isso, né, dentro das linhas teóricas.
E nesse pensamento mágico, nesse egocentrismo, e infelizmente a criança traz para ela a responsabilidade das situações ruins que estão acontecendo em torno dela, né? Nessa questão do egocentrismo, escutas dela, se o pai está bravo, eu fiz alguma coisa errada. Eu acho que eu estou sendo muito ruim, uma criança ruim, um filho ruim, eu fiz algo de errado porque minha mãe está brigando comigo constantemente, porque eu estou recebendo bronca constantemente. Então, eu estou fazendo alguma coisa que está provocando esse caos dentro da minha casa. Esse é o pensamento infantil dentro das teorias psicológicas. Hoje, há tanta mudança, é preciso atualizar todos esses dados, mas eu ainda percebo isso, inclusive, já numa adolescência, né? As crianças trazendo esse mito, né? Essas regras que elas formaram na cabeça na adolescência. Não, porque se eu fui espancada, eu deveria ter sido um filho melhor. Se eu sofri abuso sexual do meu pai, é porque eu não soube me defender, eu não pedi ajuda. Se eles foram negligentes comigo ou se me chamavam de burro, é porque eu deveria ter me dedicado mais. Infelizmente, acontece isso na cabeça das crianças, dentro desse egocentrismo delas. Esse pensamento mágico, quando a gente deixa, ele pode ser muito produtivo, muito bom, né? Na verdade, ele é um mecanismo de sobrevivência das crianças que, que bom, né? As protege também desse mundo difícil que elas enxergam e elas não têm condições de compreender justamente pelos níveis de desenvolvimento cognitivo, quer dizer, ela não está pronta ainda para aprender a entender o que está acontecendo em torno dela. E nesse mundo mágico, ela, dentro da criatividade de toda criança, né, uma criatividade inata e uma criatividade que vai ser desenvolvida pelo ambiente, né, uma boa educação, com brinquedos, com leitura, com histórias, né, não só com game e coisas prontas na internet, mas esse trabalho que as professoras tentam fazer o tempo todo de despertar todos os sentidos da criança, desenvolver essa criatividade. Então, dentro desse poder criativo e mágico infantil, ela encontra algumas justificativas para ela mesma, ela encontra alguns consolos, mesmo se culpando, ela consegue encontrar aí um mundo que é aceitável para que ela consiga sobreviver. Então, ela cria na mente dela um ambiente que ela consiga entender dentro da capacidade dela e que seja aceitável para ela. E isso vai acontecendo, isso vai se aprimorando e a criança vai tentando sobreviver. Porém, como você disse, muito tempo de convívio, né? E muito tempo a criança sendo bombardeada com conflitos, com acusações, com críticas, ou com vendo brigas entre o casal, os pais, vendo brigas entre as pessoas que moram junto com ela, muito tempo sendo bombardeada disso, a criança ela não consegue desenvolver os recursos que ela tem, né? Ela não consegue mais criar historinhas para ela mesma, historinhas onde que ela possa sobreviver a isso. E aí vem os sintomas, né, de depressão, de ansiedade, isso se somatiza de uma outra forma, quer dizer, há uma sobrecarga tão grande emocional e cognitiva da criança tentando, né, se adaptar e sobreviver a essa situação toda, que essa sobrecarga, né, influencia no funcionamento químico, no desenvolvimento desse cérebro que ainda está em desenvolvimento, e vem, então, agora, que é o que está acontecendo, questões mentais, né, sintomas de distúrbios mentais, justamente por esse estresse constante que vem acontecendo dentro do lar. Perfeito. Triste, mas perfeito. Deu para entender bem, né? Mas é que assim, é uma coisa que é fascinante, porque a criança, então, ela própria, ela vai construindo esses mecanismos de defesa, vai encontrando os seus meios de, enquanto ela não consegue entender, analisar aquilo claramente
e tratar dentro de si essas questões, ela vai encontrando mecanismos, então, para ir convivendo com aquilo e deixando para que futuramente o adulto resolva isso. Resolva, isso mesmo. Quanto antes possível. Tem uma questão cognitiva que poucas pessoas conhecem, poucos, né, profissionais conhecem, mas é que, assim, o cérebro está se desenvolvendo até 21, 22, 23 anos. Então, ele está maleável, né, como uma moldagem, o psicólogo, o educador, ele consegue mexer ainda, né, modelar esse cérebro de uma maneira boa, de uma maneira que fique uma construção de personalidade boa. Por isso que é muito importante que se procure tratamento, né, para depressão, para ansiedade ou para algum sintoma de personalidade, ainda nessa fase de formação, porque a gente consegue mexer com isso. Depois que o cérebro se forma e a personalidade se forma lá entre 20 e 23 anos, isso fica concretizado, né? A gente fala que seca, né? Isso fica concretizado. Então, uma depressão constante, não tratada, que começa na infância ou na adolescência, se transforma numa personalidade depressiva. Uma ansiedade constante, não tratada, quando esse cérebro secar, ele vai se transformar numa pessoa ansiosa e ela vai ter que lidar com essa ansiedade a vida toda, porque ele já fica num nível de ansiedade que não é saudável para ele, né? Ele fica hiperativo, ele fica agitado. Então, se a gente não mexe nessa mente, nesse desenvolver a tempo, isso se concretiza na nossa personalidade, infelizmente. Mas, como você falou, né, vem os adultos para mim, até nessa história que você disse sobre os pais, desse poder que os pais têm sobre a criança, e nesse mecanismo mágico de sobrevivência, muitas vezes eu tenho que apontar para uma pessoa, um paciente, independente da idade, o quanto ele foi prejudicado, né? Quer dizer, que isso que acontece com ele agora não faz parte da personalidade, não é ele. Isso foi construído. E ele não conseguiu perceber como esses né, tombos da vida, essas pancadas da vida, fizeram mal para ele. Ah, tá, a psicologia sempre culpa pai e mãe. Não, não é isso, né? A psicologia não necessariamente culpa pai e mãe. A minha linha terapêutica comportamental e cognitivo-comportamental, ela trabalha o problema presente, ela trabalha a crise que está acontecendo naquele momento. Só que, porque assim, não adianta você ficar tentando vasculhar a infância enquanto essa pessoa está num processo ruim no trabalho, com risco de perder o emprego, enquanto você tem um filho que está depressivo e você não sabe o que fazer, porque você influenciou, de certa forma, essa depressão, enquanto você está num relacionamento de casal e uma possível separação, eu não vou ficar investigando lá na sua infância o que aconteceu para que você chegasse nesse ponto. Primeiro, eu resolvo essa situação, né, para tirar você dessa crise. Depois, eu vou buscar onde você aprendeu esses comportamentos que você mantém hoje. Quer dizer, se você se comporta desse jeito, você aprendeu lá atrás, né? E eu brinco sempre até com as mães, porque eu atendo adolescentes, os adolescentes são um número grande de pacientes, e eu brinco com as mães, olha, tenha paciência. Primeiro, depois que eu tiro o seu filho da crise, eu vou buscar os responsáveis, os culpados, eu busco. Depois que a gente busca os responsáveis, pelo menos para que ele entenda que ele não é assim, que ele não é desse jeito, que ele não é um fracassado, que ele não é uma pessoa que não sabe se relacionar, que ele não é tímido. Depois que eu busco esses responsáveis, eu ajudo ele a perdoar esses responsáveis pelos erros que cometeram e que não sabiam que estavam cometendo. Né? A gente tem que fazer o nosso melhor. Então, primeiro eu busco os responsáveis, depois, mãe e pai, eu vou ajudar o teu filho a perdoar esses erros que ele identificou durante a vida, e isso é necessário. Pensando algumas coisas dessa última fala, há uma outra questão que nos preocupa bastante. Nessa faixa que nós trabalhamos aqui com crianças de 6 a 15 anos, né?
E nessa faixa etária, a gente viu nos últimos anos um crescendo de uso de medicamentos para controle de comportamento, né? E pelo que a senhora colocou, mais ou menos no meio desse último trecho, é assim, é possível tratar na criança hoje, né? Então, é uma situação diferente, só que já está perdurando bastante tempo, e que se no meu entendimento, né, da sua fala, que se rapidamente se fizer uma intervenção ali, se tratar essa criança, nós não vamos precisar de medicamento para esse controle. Porque eu vejo que isso é uma coisa crônica, que vai levar futuramente a outros quadros, vai levar, enfim, para coisas muito mais complexas, do que simplesmente, eu estou tratando a ansiedade dele, eu estou tratando que ele é hiperativo, não para, não dá sossego. Tá, se ele é hiperativo, dá atividade, meu Deus, né? Então, a gente vê isso assim com muita temeridade, essa medicação das crianças, né? Mas só que grande parte das famílias que nós atendemos aqui, elas não têm acesso a doutora Nilva ou a determinados serviços, né? O que os próprios pais, ou aqui os nossos próprios educadores, quando voltarmos para a atividade presencial, que tipo de atividade a gente poderia fazer com eles, que a senhora acha que a gente poderia contribuir nesse processo deles liberarem essa energia toda que eles acumularam nesse período? Você falou de um problema muito sério, né, que é uma questão social, uma questão contemporânea, né, dessa falta de tempo que os pais hoje têm para estar com os seus filhos e suprir as necessidades deles. Eu falo, né, eu tive o privilégio de poder não trabalhar enquanto meus filhos, eu tenho 3 filhos, enquanto eram crianças, então, e mesmo assim, né, você não para um minuto. Hoje eu fico vendo essas mães que trabalham o dia inteiro e ainda voltam, chegam para casa, vão preparar o jantar, vão cuidar de alguma coisa, fazer lanche para o filho, ajudar na lição de casa. Eu falo, gente, eu acho que eu não conseguiria uma coisa assim, não, porque se eu, sem trabalhar, eu passava o dia inteiro que eu não tinha uma folga, né, quanto mais elas. Mas a criança precisa de um tempo, sabe, pai e mãe. Se você der para ela 30 minutos, com muito foco, com muita atenção, 1 hora, se puder, mas eu sei que hoje em dia nem 1 hora esse pai e essa mãe têm. 30 minutos, ou então algumas horas no seu final de semana, e se não pode todos os dias, 15 minutos com foco centrado na criança, realmente olhando para ela, escutando o que ela tem para te dizer, ouvindo uma necessidade dela, né? Tentando não fazer julgamentos, porque, como eu disse, a criança não tem a capacidade que um adulto tem de fazer compreensão da situação, então você pode estar fazendo um grande sermão. Ela escutou 2 palavras do seu sermão só, ela não tem essa capacidade de compreensão. Então, é dar essa atenção focada, plena, 15 minutos diário no mínimo, e uma atenção no final de semana para escutar o que está acontecendo, escutar alguma coisa que aconteceu na escolinha, que ele quer contar uma história de amiguinhos, ele quer contar uma dor que ele teve durante a semana. Mostrar para o seu filho que você está tentando estar com ele, que você está tentando ficar com ele, que você se preocupa. Você precisa mostrar para o seu filho que você se preocupa com ele, né? Que você está ali, você também precisa de distração, você também quer ficar no Instagram, quer ficar no celular, quer assistir uma série, você também está sobrecarregado, mas basta mostrar para o seu filho que ele está em primeiro lugar na sua vida, né? Isso já é uma grande tábua de salvação para essa criança no futuro, né? Os educadores, é muito complexa essa situação, mas é isso, né? Se puder ouvir, prestar atenção, mostrar para ela que o que ela sente importa,
né? Ela está triste, ela está com raiva, ela está brava, ela está com queixas. Não importa, o que você sente importa. A grande dificuldade que encontramos na terapia é das pessoas não saberem expressar as emoções que elas sentem, o que está passando na cabeça delas, porque elas não tiveram essa oportunidade quando crianças, né? O que está acontecendo com você? Você me parece triste, você está com a cara meio emburrada, o que foi que você está quietinho hoje? Então, os pais não deram, ou não tiveram, ou não sabiam que precisava fazer isso, dar esse tempo para a criança conseguir expressar o que ela está sentindo. E esse expressar já é uma ideia de que, olha, ele se importa comigo, olha, né, ele me escuta, ele me dá atenção, eu estou protegida perto dessa pessoa. É isso que a criança sente, né? Eu estou protegida. Se eu precisar de alguma coisa, eu tenho a quem recorrer, tanto aos pais quanto aos professores, né? Eu tenho a quem recorrer. Uhum. Ou seja, os pais podem até não ter todo o tempo que a criança demandaria, gostaria, mas que o pouco que eles dediquem seja um tempo de qualidade, Tempo seja de uma qualidade. presença verdadeira. Uma presença focada, uma presença plena. Ah, eu esqueci de falar da medicação, que você também levantou essa questão. Hoje em dia, o excesso de medicação poderia ser evitado com essa atenção plena dos pais, né? Hiperativo, ansioso, destruindo casa, ele só quer a sua atenção. Isso é claro, ele só quer a sua atenção. Então, um pouco de atenção resolveria bastante essa demanda por medicação. Mas outra questão também que eu percebo, eu trabalhei com psiquiatras no Hospital das Clínicas por 5 anos, ao lado deles, vendo, né, a efetividade, os resultados de uma medicação. E eu percebo que hoje houve também uma quebra de preconceito em relação a isso. Se há necessidade, sim, eu indico para essa mãe ou para esse pai buscar um psiquiatra. Normalmente, quando eu trabalhava com crianças, você fala assim, olha, pai, mãe, né, você tem que encontrar um momento certinho. Eu acho que teu filho vai precisar passar com um psiquiatra. Na semana que vem, ninguém aparece mais. Eu perco esse paciente, eu perco essa família, tamanho preconceito que existe em relação a isso, né? Mas é muito melhor, se for necessário, a avaliação de um ótimo profissional e descobrir se o nível de gravidade dessa criança é necessária uma intervenção química para que ela não perdure com isso ao longo de uma vida. E se também, infelizmente, dentro, né, estamos falando aí do núcleo de convivência, né, uma escola que atende pessoas também pessoas de baixa renda, e às vezes não há possibilidades, inclusive, de melhorar o ambiente dessa criança, para que ele. Porque através do comportamento, eu na linha cognitivo-comportamental, se não há ainda uma depressão, uma ansiedade, se a doença, se a patologia ainda não está num nível de médio para grave, eu consigo intervir de maneira comportamental antes que ela precise de uma medicação. Só que ela tem que ter recursos, né? Ela tem que ter recursos. Por exemplo, você tem uma criança que está no meio de uma situação de pais em separação, de desemprego em casa, financeiramente muito difícil, estão todos perturbados, estão todos nervosos. E isso continua, isso perdura. Você não consegue tirar a criança dessa situação e promover uma vida mais adequada, um ambiente mais adequado para que ela saia desses sintomas depressivos e ansiosos. E nesse momento, provavelmente, vai ser necessária uma intervenção medicamentosa se você não consegue mexer no ambiente dela. Mas é muito melhor que essa intervenção aconteça do que isso fique crônico, do que isso se agrave. Uhum. Falando um pouquinho dos pais também agora, porque as crianças idealizam seus pais. Mas os pais, por vezes, também, eles se projetam no filho, né? Então, aquilo que eu quis ser e não pude, aquilo que eu quero que ele seja, independente da vontade dele e tudo mais.
Isso é uma coisa que quase todo pai faz, não é verdade? E neste momento, o que acontece? As crianças estão com eles, né? Já há muito tempo. E é coisa assim, que a gente vem conversando e não sabe se isso existe ou não, mas aqueles pais que têm aquele comportamento de cobranças mais firmes, de mais rigidez e tudo mais, e que ou se projeta no filho, ou projeta para o filho alguma coisa que ele quer, e necessariamente não o filho, devem estar fazendo também uma baita pressão sobre essas crianças hoje, em função da distanciamento que eles estão, em virtude da pandemia, desses objetivos que os pais tinham. Isso pode ser uma realidade, isso pode estar acontecendo? Totalmente, em 100% dos casos, eu diria assim, né, nunca generalizamos, principalmente a psicologia, mas nem eu escapei dessa com os meus filhos, nem eu escapei dessa. É tão natural que a gente faça isso num sentido de proteção, primeiro, né? Num sentido de querer o melhor para o teu filho, de não querer que ele passe pelas dificuldades que você passou, ou que, nesse sentido de uma projeção, essa é uma projeção prejudicial, essa é a pior, de que eu não consegui tal carreira, tal sucesso, tal nível de status, eu quero que meu filho consiga, ele vai conseguir. Então, eu projeto meu desejo nele, e ele nem quer aquilo, mas ele conseguindo aquilo que eu almejei tanto, eu me sinto satisfeito. Então, essa projeção é muito perigosa, é a mais nociva, de você querer fazer dele aquilo que você não foi. Existe uma outra projeção, que é a que mais acontece, e que é o autoconhecimento, por isso que psicoterapia deveria ser acessível num nível como um clínico geral, num posto de saúde, numa OBS. Porque através do autoconhecimento, você descobre as suas fraquezas, você descobre as suas limitações. E mesmo que você não tenha um processo de autoconhecimento através de uma terapia, você já percebeu que você cometeu muitos erros durante a vida e você já entendeu o que levou você a cometer esses erros. Se você percebe que um filho teu tem uma característica parecida com essa, de personalidade, uma impulsividade, né? Ou não gostar de estudos, não gosto de estudar, né? Porque sim, existem personalidades, né? Tem a criança que gosta, que é acadêmica, que gosta dos estudos, tem a criança que é artista, ela gosta da criatividade, ela gosta da criação, ela não necessariamente gosta de estudar. Tem a criança que é do esporte, né? Que ela é ótima como atleta, ela é ótima no esporte, essa também não tem a via acadêmica que gosta dos estudos, então é preciso identificar isso também, né? Tá, meu filho não gosta de estudar, ele vai ser um fracassado na vida? Não, né? Qual a habilidade que ele tem? Onde ele é bom? No que ele é melhor? A música, né? A arte, o esporte, no que ele é bom, né? No que ele vai se destacar nessa vida, nessa habilidade. E nisso, os pais, né, que eu falei que nem eu escapei dessa, quando você percebe que teu filho tem algum comportamento que você se deu muito mal com esse comportamento, então você fica tentando corrigi-lo para que ele não faça, né? Você fica apontando isso nele. E também não funciona, também não dá certo, né? A via do castigo, a via da crítica, a via da acusação, ela nunca leva a um bom resultado, nunca, nunca, né? Comportamental, o resultado é reforço, né? A criança está fazendo X coisa errada, mas ela fez essa outra certa, mostra para ela elogio certo, esquece o errado. Se o errado não foi tão grave, se ele se repete, se você começa a elogiar, por exemplo, eu não gosto de estudar, a criança não quer estudar, só que ela hoje se dedicou 1 hora aos estudos porque ela tem uma provinha, uma atividade, os amiguinhos estão juntos estudando.
vai, elogia esse tempo, elogia essa dedicação, não fica lembrando ela que ela não gosta de estudar, né? Então, reforça aquilo que ela faz de bom. Se ela tem um comportamento impulsivo, você ensina ela senso crítico, ensina ela análise, analisar, né? Pensamento analítico. Ela vai, ela toma uma decisão, esse adolescente, essa criança, e pronto, errou tudo. Ensina, olha, tá vendo essa situação? Que tal pensar nisso, fazer esse projeto, faz um gráfico, quer dizer, ensina a criança a ter pensamento analítico, ao invés de ficar acusando, mas você é muito impossível, tá, e daí? O que eu faço com isso? Eu sei que eu sou impossível, o que eu faço com isso? Então, me ensina o outro caminho, né? Ensina como sair disso, um jeito diferente de viver isso. Acontece em 99,9% essa situação. Perfeito. Bom, doutora Nilva, dentre aquilo que a gente não abordou e do que a senhora falou semana passada, na sua última participação aqui, tem alguma dica ainda que a senhora acha importante dar para as nossas famílias, para as próprias crianças e adolescentes, que eles vão nos assistir, né? E precisam também fazer a sua reflexão, né? Tem alguma dica que a senhora possa dar a mais? Sim, dentro da outro vídeo, dentro do que eu não falei, é algo que eu venho insistindo, né, nessas últimas semanas, últimas 4 semanas, com o agravamento dos casos de Covid, com o novo lockdown, o novo enclausuramento, as aulas sendo interrompidas novamente, as pessoas elas estão exaustas disso tudo. Né? Se já estávamos ficando a caminho de uma doença mental e achávamos que 2021 seria diferente, tudo isso continua acontecendo, as pessoas estão desistindo dessa luta, elas estão ficando exauridas, elas estão entregando ponto, né? Como diria. Aproveita o que você tem de bom hoje, no seu dia, na sua casa, no seu trabalho, na sua situação financeira, sempre tem alguma coisa que dá para ser aproveitada, tá? Aquela história do pensamento positivo, da metade do copo que está cheio, isso funciona, a esperança, a fé, isso funciona de maneira cognitiva, porque a partir do momento que eu trago boas coisas para minha cabeça, com tanta coisa ruim que anda acontecendo, e eu começo a ver coisas bonitas da natureza, a árvore do parque, o pássaro, eu vou dar risada com algum filme engraçado, eu vou sentar com os meus filhos e vamos brincar de dominó, vamos pintar, vamos desenhar. A partir do momento que você se dá um momento agradável, você manda para o seu cérebro, você consegue fazer com que o seu corpo produza os neuroquímicos bons, né? Serotonina, tudo isso que está na medicação, noradrenalina, dopamina, serotonina, endorfina, tudo que você vai comprar em comprimidos, né? Que na verdade não está ali, mas aquele comprimido, aquele antidepressivo, ele faz com que seu cérebro produza o que está faltando, e não é uma vitamina C que você toma, coloca para dentro, opa, agora tem vitamina C. Então, você pode ajudar o comprimido nesse sentido, provocando situações que sejam agradáveis para você, né? Sempre tem, né? Sempre tem, até mesmo numa situação financeira difícil, que é o que a gente mais vê hoje, né? Só de você ter familiares, amigos, uma comunidade, uma igreja que está te ajudando e que está ali apoiando, uma escola como vocês, né, que estão promovendo esse tipo de conversa, que estão promovendo esse aprendizado, porque através de uma situação dessa, Edson, que você promove esse aprendizado, esse autoconhecimento que esses pais e mães precisam. Então, se deem coisas boas, né? Aquela coisa do prazer imediato, hoje eu acho que é a única coisa que a gente tem para que possa nos manter vivos até esperar essa situação passar e minimamente saudáveis assim mental. Então é o momento do prazer imediato, é o momento de curtir a vida um dia de cada vez, né, com moderação, com juízo, porque tá difícil, né? Tá difícil. Então a gente tem que se agarrar ao que pode hoje.
Perfeito. Então, doutora Nilva, muito obrigado pela sua participação mais uma vez, né? Espero que ao longo do tempo a gente possa vir a tratar de outros assuntos não tão ligados à Covid, mas, enfim, de formas da gente conduzir melhor as coisas. Né? Estou à disposição, conheço colegas também que são especialistas em outros assuntos e são locais assim, e são pessoas assim como vocês que fazem realmente a diferença dentro de uma população que não tem recursos para buscar profissionais, como você falou, como eu, como bons psiquiatras, bons profissionais que orientarão de uma forma. Então, parabéns mesmo, Edson, parabéns por essa iniciativa. Uhum. Então tá ótimo. Obrigadão, então, mais uma vez, doutora Nilva. De nada. E você aí de casa, obrigado por estar nos acompanhando. E não esqueçam a dica aqui da doutora Nilva. Tenha um novo olhar no seu dia a dia. Procure encontrar o que de bom aconteceu, o que de bom tem na sua família, nas suas coisas. E procura não olhar para aquilo que você já sabe que se você direcionar o olhar não vai ser legal. Né? Vamos tentar agir dessa forma até o final da pandemia e até que possamos todos nos encontrar novamente. Abração para todos. Tchau. Tchau.